Os primeiros meses da invasão russa em grande escala na Ucrânia viram a resistência prevalecer. Em 24 de fevereiro deste ano, Kiev abriu o terceiro ano de guerra na esperança da libertação dos territórios capturados pelo presidente russo Vladimir Putin, mas contou com pouco apoio financeiro e de armas enviadas pelos aliados ocidentais. Isso permitiu a Moscou abrir novas frentes de batalha pelo norte e leste. Kharkiv, a segunda maior e mais importante cidade da Ucrânia, foi assolada novamente pelo medo, após as tropas russas avançarem e perfurarem a fronteira pouco segura do obleste ucraniano e travarem uma nova frente de combate incansável com a resistência ucraniana. Não havia outra saída. O presidente Volodymyr Zelensky tinha que tomar uma decisão. Pressionou novamente o Ocidente e buscou apoio de conservadores dentro do Congresso americano. Logo após o projeto de auxílio bilionário da Casa Branca ser aprovado em definitivo no Congresso, Joe Biden, após ampla discussão com conselheiros, aprovou o uso de suas armas pela Ucrânia para atacar dentro do território russo, mas em regiões limitadas. Parecia que esse atraso de armas que proporcionou o avanço russo foi proposital. Esta nova fase mudou o cenário da guerra. As tropas russas no obleste de Kharkiv foram freadas na região pelos ataques de artilharia de longo alcance da Ucrânia e a impossibilidade de receber apoio aéreo de caças de combate russos, sob o risco de interceptação pelos mísseis de defesa ucranianos de origem americana. Para piorar as coisas, as novas sanções dos Estados Unidos contra a Rússia causaram uma suspensão imediata do comércio de dólares e de euros no principal mercado financeiro do país, a Bolsa de Moscou, também conhecida como MOEX, e o Banco Central Russo divulgou declarações apressadas na quarta-feira, feriado na Rússia, uma hora depois de Washington anunciar a nova rodada de sanções destinada a cortar o fluxo de dinheiro e bens para sustentar a guerra de Moscou na Ucrânia. De acordo com o Banco Central Russo, devido à introdução de medidas restritivas pelos Estados Unidos contra o grupo da Bolsa de Moscou, as negociações cambiais e as liquidações de instrumentos entregáveis em dólares americanos e em euros foram suspensas. Muitos russos mantêm poupanças em dólares ou em euros, conscientes das crises periódicas das últimas décadas, quando o valor do rublo caiu. O Banco Central garantiu às pessoas que esses depósitos estavam seguros. Em vez disso, terão de negociar no mercado de balcão, onde os negócios são conduzidos diretamente entre duas partes. Logo após este novo choque econômico, o presidente Putin, durante uma reunião com a liderança do Ministério das Relações Exteriores do país, nesta sexta-feira, abriu discussão pela primeira vez sobre o possível fim da guerra na Ucrânia, apontando também outras questões chaves nas relações internacionais da Rússia. Durante a sua fala, pela primeira vez, Putin abriu discussão para o fim da guerra na Ucrânia, mediante algumas considerações, que muito provavelmente levará o conflito mais adiante. Putin afirmou que a Rússia está disposta a negociar sobre a Ucrânia, sob condições específicas. Essas condições incluem a retirada das tropas ucranianas das regiões ucranianas total ou parcialmente ocupadas pela Rússia. Putin acrescentou que após a retirada da Ucrânia desses territórios, a Rússia cessaria o conflito e estaria pronta para negociações. Além do mais, Putin exigiu o levantamento de todas as sanções ocidentais contra a Rússia e o reconhecimento formal da Crimeia, Sevastopol, região de Donetsk, de Luhansk, região de Zaporizhia e também de Kherson, como territórios russos em tratados internacionais. O presidente russo também solicitou a criação de uma declaração oficial do governo de Kiev que garantiria o afastamento de qualquer pretensão em se juntar à maior aliança militar do mundo, a OTAN. Antes de continuar esta análise, te convido a visitar a loja oficial do canal. São mais de 70 itens em camisetas, canecas e outros produtos por um preço acessível e com alta qualidade. Acesse umapenca.com/área militar e cada compra que você realizar no site vai ajudar em muito no meu trabalho.
A Rússia apresentou outra verdadeira proposta de paz, mas a primeira feita diretamente pelo presidente russo. O tom inserido por Putin e divulgado por várias mídias pagas pela Rússia destacaram que, se o Ocidente e Kiev rejeitarem a proposta, serão os responsáveis pelo derramamento de sangue. Para Putin, as realidades no terreno continuarão mudando, não a favor de Kiev, e as condições para iniciar negociações serão diferentes a partir de agora. A nova proposta da Rússia está além de simplesmente congelar o conflito, mas acabar com ele e garantir que a OTAN não se expanda para a Ucrânia. Putin explicou que as raízes do conflito ucraniano são uma consequência da política agressiva do Ocidente. A OTAN tentou fazer da Ucrânia a sua base contra a Rússia, fez tudo para colocar os povos uns contra os outros, e as consequências desta crise estão afetando todo o planeta. Foi o que observou Putin. Mais uma vez, o mandatário russo livrou a sua culpa no conflito, dizendo que a Rússia não iniciou a guerra na Ucrânia. Foi Kiev que iniciou as ações militares contra os cidadãos que declararam a sua independência. Lembram-se de que quando as dezenas e milhares de tropas russas estavam espreitando as fronteiras da Ucrânia, muito antes da invasão em 24 de fevereiro de 2022, Putin trouxe para o contexto essa questão, dizendo que o Ocidente enganou Moscou e as tropas posicionadas não estavam lá para invadir, mas pressionar Kiev a mudar a sua postura. Segundo Putin, a Rússia, que queria que a crise ucraniana fosse resolvida, foi enganada pelo Ocidente. A princípio, a Rússia não planejou invadir Kiev. As tropas estavam lá para pressionar o lado ucraniano a negociar. Em 2022, Moscou e Kiev conseguiram chegar a acordos mutuamente benéficos e resolver questões complexas, mas a própria Ucrânia suspendeu o diálogo. Putin não mencionou quais seriam essas negociações. Revelou ainda que Kiev, em troca de garantias de segurança, concordou em limitar o tamanho das forças armadas, em não mobilizar contingentes militares estrangeiros e também recusar exercícios. A Ucrânia rejeitou o caminho para a paz, seguindo as instruções do Ocidente, destacou Vladimir Putin. As falas do chefe de Moscou ocorreram na véspera de uma cimeira na Suíça, onde mais de 90 países e organizações deverão discutir um possível caminho para a paz na Ucrânia. A Rússia não foi convidada e disse que a reunião é uma perda de tempo. As condições de Putin para o fim da guerra saem da normalidade. Muito provavelmente a guerra deve se estender ainda mais por longos meses. O atual esforço do Ocidente pode mudar ainda mais o cenário para pior na Ucrânia. Isso porque Zelensky chegou à Itália na quinta-feira para a cúpula do G7, onde as discussões se concentrarão no fornecimento de mais caças à Ucrânia. Os principais tópicos incluem a formação de uma coalizão de bombardeiros, a aceleração do treinamento de pilotos e a aceleração das entregas de aeronaves do tipo F-16 e outras como da França e de outras nações. Após o área militar sofrer penalizações por apresentar análise sobre geopolítica e guerra que outros canais não tiveram a coragem de publicar, criei um novo canal, o Analytics, e chegamos a 10 mil inscritos. Por isso conto com a sua presença se inscrevendo e ativando as notificações.